Olá, a paz do Senhor Jesus, aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o Pastor Marco e nós estamos de volta com mais uma aula. Nesta matéria estaremos estudando teologia sistemática, tá ok? Eu sempre recomendo aqui aos nossos alunos que irão assistir este vídeo que possam estar aí com a sua Bíblia, com o seu livro, né, que é o seu material didático, um caderno e uma caneta para fazer também aí as suas anotações. Tranquilos? Vamos começar? Bom, aqui está o nosso slide, ok? Nós vamos falar então sobre teologia sistemática, né? E antes de iniciarmos aqui, é bom deixar bem claro aos nossos alunos que quando nós falamos de teologia sistemática, nós estamos falando de um sistema organizador. Então, a teologia sistemática, ela organiza as doutrinas bíblicas de uma forma que fica bem compreensível a nós. Então, a gente sabe que existem várias doutrinas bíblicas, correto? E a teologia sistemática, ela coloca em ordem. Tranquilos até aqui? E a primeira coisa que nós vamos falar aqui, antes de citar as doutrinas da palavra de Deus, vamos começar falando aqui da revelação especial, ok? Revelação especial. Só um minutinho. Aqui está. Bom, aqui na revelação especial, existem duas categorias primárias de revelação de Deus. Amém, irmão? Isso aqui é muito interessante, tá? A saber, a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é tudo aquilo que engloba, digamos assim, é, a criação de Deus. Os céus, a terra, os astros, as estrelas, o mar, os animais, as plantas, então tudo isso, né, são revelações geral de Deus, tá? Que podemos observar nessa criação a existência de um Deus. Amém, irmãos? Nós temos aqui alguns salmos da Bíblia que vão comprovar isso, tá? O Salmo 19, o Salmo 104, o Salmo 148, são textos que vai confirmar aqui, né, que Deus se manifesta através de tudo aquilo que ele criou. Então esta é a revelação geral, amém? Dentro dessa revelação geral, ainda que o ser humano consiga entender que existe um Deus que criou tudo isso, né, mas para a salvação precisa de uma outra revelação, e o que a gente vai ver que é a revelação especial, ok? Vamos lá. A revelação geral, ela possibilita o ser humano conhecer alguns aspectos, tá, de Deus, e ela não pode e não é o suficiente para trazer a salvação à humanidade. Portanto, apenas por intermédio da revelação especial, o homem consegue compreender as verdades essenciais do propósito redentor de Deus. Então, a revelação especial de Deus é aquilo que Deus se revelou nas Sagradas Escrituras. Então, a primeira doutrina que a gente consegue enxergar aqui é a bibliologia. Quando falamos de assunto de Bíblia, o assunto é bibliologia, tá? Então, na Bíblia Sagrada, nós temos aí a revelação de Deus geral, porque ele é o Deus criador de todas as coisas, mas também nós temos a revelação especial, que é a manifestação de Deus através das Escrituras. E a maior ênfase da revelação especial de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Prosseguindo aí. Aí na revelação especial nós temos aí
alguns assuntos importantíssimos, tá? Eu gostaria que o aluno que tem o seu material didático, que é muito rico, por sinal, elaborado por professores extremamente capacitados, ali do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. Aí nós temos, então, dentro dessa revelação que chamamos revelação especial, nós temos pessoal, compreensível, progressiva, registrada e transmitida, ok? Autoridade das Escrituras, né? Então vamos lá. Há vários significados na Bíblia para o conceito de palavra de Deus. Então, nós temos aqui a palavra de Deus como pessoa, né? A palavra de Deus como comunicação verbal, e a palavra como pessoa, ela refere-se às vezes, né, àquilo que a Bíblia apresenta como o Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra. Amém? Então, essa seria a palavra de Deus como pessoa. O próprio Senhor Jesus Cristo, como pessoa, é a palavra de Deus. Tá ok? Em relação à palavra de Deus, como comunicação verbal de Deus, observa-se 4 características, né? Que são os decretos de Deus, a palavra de aplicação pessoal, palavras de Deus comunicadas por lábios humanos e palavras de Deus em forma escrita. E uma coisa muito importante ressaltarmos aqui, irmãos, é que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando falamos de bibliologia, a escrituras sagradas, é bom deixar claro aqui que quando falamos de Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Alguns pensamentos e alguns teólogos vão dizer que a palavra de Deus, ela contém, que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Então nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Amém? Então, prosseguindo aí. Desculpa aí. O cânon das Sagradas Escrituras, tá? São aulas que já estudamos aqui no passado. E quando falamos de cânon das Sagradas Escrituras, nós estamos falando de um padrão, de uma regra, tá? No período que nós chamamos aí de interbíblico, né? Foi aquele período de 400 anos que Deus ficou sem falar com a humanidade. Nesse período de tempo surgiram vários escritos, né? Então houve uma necessidade de fazer uma avaliação, digamos assim, para acrescentar, né, nos livros considerados bíblicos, se seriam inspirados por Deus ou não. Então foram estabelecidos ali alguns critérios, tá? Para os judeus se reuniram ali, né? E foram estabelecidos alguns critérios para saber qual livro eram inspirados por Deus e qual livro não eram inspirados por Deus. Depois de feito, então, e estabelecido esses critérios e analisado os livros, levou um processo muito longo a questão da canonização dos livros da Bíblia. Tá ok, irmãos? Isso aqui é muito importante. Período extenso, alguns livros teve uma aceitação assim muito rápida, alguns demorou, né? Nós temos aí vários livros que demorou para ser aceito no cânon das Sagradas Escrituras, tá ok? Então, só para ficar claro aqui, cânon, tá? São os livros considerados inspirados por Deus. Todos os outros livros que não passaram por esse crivo da canonização são chamados de livros apócrifos, ok? Tranquilos até aqui? Vamos lá então. Então, essa questão do cânon das escrituras, né? A palavra cânon significa vara de medir, uma regra, um padrão. Então, se estabeleceu um padrão, né, para que estes livros que foram inspirados por Deus fizessem parte do cânon, tá ok? Aqui estamos tranquilos nessa parte. Na questão da inspiração das escrituras, isso aqui também é muito importante, tá? Ao tratar o texto chave para compreender o conceito de inspiração a partir do Novo Testamento, a saber, 2 Timóteo 3,16, que diz assim, né, que toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus
certo? Ela aponta que o termo inspiração, então a palavra, o termo inspiração, é derivado desse vocábulo, né? E é aplicado à escrita da Bíblia. A palavra grega empregada aqui é theopneustos, tá? Que na verdade é o sopro de Deus. Então, para que os irmãos possam entender de uma maneira assim bem simples o que é a inspiração, é como se fosse o sopro de Deus, tá? Então Deus soprou na mente dessas pessoas, tá? E é onde está a inspiração? É quando é como se os escritores escolhidos por Deus para escreverem as Sagradas Escrituras inspirasse esse sopro de Deus. Amém? Então aí está a beleza da inspiração. O autor das Escrituras, ele recebe de Deus como se fosse um sopro e ele inspira essas verdades de Deus e começa então a escrever a Bíblia. Cada um com a sua característica, cada um na sua seu estilo literário. Nós temos entre os escritores 40 personagens bíblicos que foram usados por Deus nesse processo de 1500 anos, tá? Que escreveram a Bíblia Sagrada. Nós temos aí o homem do campo, nós temos aí pessoas que viviam na corte, é, pescadores, nós temos doutor, né, um doutor aí, Lucas, que era médico. Então, uma variedade de estilos literários, cada um na sua característica, mas então estes homens, eles receberam essa inspiração divina, o sopro de Deus, amém? Então, eles vão escrever as Sagradas Escrituras e já é muito importante ressaltar aqui a inerrância da palavra de Deus. Porque a palavra que sai da mão do autor aqui não tem falha, não tem erro. Amém, irmãos? Mas essa é uma matéria que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí. Bom, então diante da afirmação da autoridade das Escrituras como palavra de Deus inspirada, é a atuação divina e humana no processo que surgiu a necessidade de difundir o modo e a forma de inspiração. Então, uma vez que a Bíblia não revela a forma de inspiração, algumas teorias sugerindo a respeito. Vamos então. Então, nós temos aqui 5 opiniões ou abordagens do assunto, a saber, intuição natural, iluminação especial, orientação dinâmica, plenária e verbal. Nós vamos a ter aqui, irmãos, naquilo que nós acreditamos, né? Que nós vamos colocar aqui a forma mais provável de que como é para nós a revelação divina, que na verdade vai ser aqui a inspiração plenária e verbal, né? É a combinação, o aluno pode estudar todas as outras aí, tá ok? São várias fontes. Então, o que é então a inspiração plenária e verbal? É a combinação entre a expressão natural dos escritores, tá? Então, os escritores, eles tinham o quê? A sua expressão natural, né? Cada um tinha as suas aptidões, as suas capacidades. Então, a inspiração verbal e plenária é o seguinte, é a combinação entre a expressão natural dos escritores e a iniciação e orientação especial dos escritos, tá? Concedidas pelo Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Mas o Espírito Santo não somente dirigia os pensamentos ou conceitos dos escritos, como também supervisionava a seleção das palavras para a atualidade do texto. Não somente para questões de fé e prática. O Espírito Santo garantia a exaustidão e a suficiência de tudo quanto era escrito como revelação da parte de Deus. Então, dessa forma que nós acreditamos, né, em relação à inspiração divina, tá ok? Há um consenso entre os protestantes evangélicos, dentre
as propostas citadas acima, né, outras formas de interpretação. Então, o melhor modo de compreender a inspiração das Escrituras, levando em consideração tanto no ato de inspirar como os feitos desse ato, além de reservar, né, um lugar apropriado à atividade divina e à atividade humana no processo, é o conceito de inspiração verbal e plenária. É juntando aquilo que o autor tem como é, inspiração natural, junto com a revelação sobrenatural de Deus, então eles escrevem a palavra de Deus dentro de uma harmonia muito grande. Porque viveram em épocas diferentes, certo? Cada um tinha funções diferentes, estilos literários diferentes, e quando você vê e ler a Bíblia toda, parece que ela tem uma sintonia entre si. Tranquilos? Bom, a inerrância das Escrituras, né? Por inerrância das Escrituras, entende-se que as Escrituras não afirmam nada contrário aos fatos. Amém? Ela é inerrante tanto em seus aspectos informativos como nos propósitos e reivindicações que apresenta. Então, aquilo que eu falei no início, aquilo que sai da mão do autor, né, no pergaminho, ou seja, nos, naqueles rolos, né, do papiro ou do pergaminho, aquilo que sai da mão do autor não contém erros, tá? As pessoas, quando falam em erro hoje, né, das escrituras, no que diz respeito à tradução, né? Amém? Então, quando se traduz a Bíblia Sagrada para uma outra língua, né, então essa pessoa que faz a tradução, porque a Bíblia foi escrita primeiramente em hebraico, ela tem partes em aramaico e o Novo Testamento escrito em grego, né? Então, para traduzir, né, o Antigo Testamento hebraico e aramaico para uma outra língua, né, então a necessidade dessa pessoa conhecer muito bem, né, o hebraico, conhecer muito bem o aramaico, o significado de cada das palavras. Então, no decorrer do tempo, com as traduções para novas línguas, né, aí o erro é de quem está fazendo a tradução. Mas, quando nós falamos isso, tá, irmãos, essa questão de tradução também não é uma coisa assim bagunçada, né? Tem critérios, tem propósitos, amém? Então, não é assim a bel prazer também que é feito, né, essas traduções para uma outra língua. Tranquilos até aqui? Não há espaço para meia inerrância, ou ela é inerrante palavra de Deus, ou ela é errante e falível palavra do homem. Amém, irmãos? Que isso possa ficar bem claro, tá? Há uma espécie de unanimidade entre teólogos católicos e reformadores protestantes, tá? Os evangélicos da atualidade e, portanto, os pentecostais clássicos, que a Bíblia é inerrante, certo? Na verdade, nenhuma falsidade ou mentira lhe pode ser atribuída. Tranquilos? Então, sem essa ideia de que o papel aceita tudo, que a Bíblia foi escrita por homens, realmente, né? A Bíblia ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Tranquilo? Vamos lá. A clareza, necessidade e suficiência das Escrituras. A Bíblia frequentemente afirma a sua clareza e simplicidade cristalina. Não é destinada apenas aos estudiosos que se aplicam ferramentas exegéticas, né, de análise modernas para compreender o seu significado. Isso aqui é muito importante. A Bíblia Sagrada, ela foi permitida que fosse escrita para que as pessoas pudessem entender. Então, sem essa de que só os estudiosos, só os teólogos vão compreender a mensagem das Escrituras. Amém, irmãos? Então, a Bíblia, ela chegou até nós, e a Escritura que Deus permitiu que viesse até nós é uma mensagem simples. Amém? Bem verdade que existem assuntos
de difícil entendimento, tá? Mas a mensagem espiritual que convence o homem do pecado, que a mensagem que salva o pecador, é uma mensagem que todos conseguem acessar. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, o projeto redentor de Deus para a humanidade. É nela que Deus revela progressivamente o processo e o meio pela salvação. E sim, ler a Bíblia é necessário para alcançar uma fé salvadora, tá? As promessas de Deus contidas nela. Então a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mensagem que o Senhor Jesus pregava era uma mensagem simples. Jesus sempre usava coisas do cotidiano para explicar ali muitas coisas concernentes ao reino de Deus, sobre a salvação, enfim. A existência de Deus. Essa matéria sobre a existência de Deus, ela é chamada também na teologia sistemática de teontologia. Amém? A teontologia é o estudo acerca do ser de Deus, né? É conhecida pela teologia como ponto de partida que norteia toda a discussão nos ensinos teológicos. Em outra questão também, teontologia é chamada de teologia própria, né? Por que teologia própria? Porque estamos falando propriamente, né, do Deus vivo. Tá? Então, o objetivo, né, o material de estudo aqui da teologia é o próprio Deus. Amém, irmãos? Então, a doutrina de Deus é, pois, o principal assunto da teologia sistemática. Amém? Porque teologia é o estudo sobre Deus. Ela é sistemática porque ela era organizada de uma maneira para que facilitar a nossa compreensão. Então, seu estudo, portanto, é fundamental para uma compreensão de Deus e como ele se revela à humanidade. Amém? E o importante falar aqui também é que, por mais que estudamos sobre Deus, jamais vamos alcançar, né, o conhecimento total de Deus. Amém, irmãos? Que isso fique bem claro para nós. Porque a revelação de Deus, através da Escritura, é aquilo que a gente pode conhecer sobre ele. Ou seja, nós só vamos conhecer Deus, amém? Sobre tudo aquilo que ele se revelou na Bíblia. Tá? Então, aquilo que Deus não revelou de si mesmo na Bíblia, nós não conheceremos. Não temos capacidade de conhecer Deus na íntegra. Amém? Precisamos sublinhar que jamais conseguiremos conhecer Deus em sua plenitude, tá ok? Acabei de falar para vocês aí, tá? Então, a pergunta acerca da existência de Deus não é um tema, a pergunta acerca da existência de Deus não é um tema de revelação divina. Não encontraremos em nenhuma parte das Escrituras uma objeção acerca da existência de Deus. Ou seja, as Sagradas Escrituras sempre vão dar ênfase sobre a existência desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Alguns argumentos que confirmam a existência de Deus, a saber, argumento cosmológico, né, que são teológico, certo? Opa, ontológico, moral ou antropológico, testemunho da natureza, tá? São caminhos aí pelo qual conhecemos a Deus. O quanto podemos conhecer de Deus? Será que realmente podemos conhecer a Deus? Olha a pergunta, né? São perguntas fundamentais para a compreensão do conceito de cognoscibilidade de Deus. Vamos lá. Podemos conhecer a Deus mediante a sua revelação. Então, através da revelação geral, como dissemos no começo, sobre tudo aquilo que Deus criou, certo? E dentro da revelação especial, que é a revelação que conhecemos dentro das Escrituras, mas somente naquilo que ele se revelou. Amém, irmãos? Bem básico isso aqui, tá? Falaremos agora então dos atributos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Quanto à classificação dos atributos, geralmente são designados em dois grupos nos diversos tratados teológicos, né?
os atributos incomunicáveis e os comunicáveis. Olha que interessante. Você já sabia disso? Quando falamos de tributos a Deus, nós temos aqui duas classes de tributos: os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Por atributos incomunicáveis são compreendidos aqueles atributos exclusivos da divindade ou a deidade de Deus, ou seja, são aqueles atributos que só pertencem a Deus. E ele não compartilha isso com ninguém, com o ser humano. Amém? Nós vamos ver aí sobre a onisciência, a onipotência, imutabilidade, enfim. Então, esses são os atributos incomunicáveis, ou seja, são aqueles atributos que só pertencem a Deus e ele não compartilha isso com ninguém. Amém, irmãos? Já os atributos comunicáveis são aqueles atributos de Deus que ele compartilha conosco. O amor, é isso? A bondade, a justiça, a santidade, porque a Bíblia fala ser de santos, assim como o vosso Deus é santo. E quando nós falamos de santidade, né, nós falamos de ter uma vida separada. Então, esses atributos de Deus, eles são comunicáveis, Deus compartilha conosco. Deus deu para entender, então, duas classes de atributos incomunicáveis, que são aquelas que Deus não compartilha conosco, onisciência, onipresença, tá? Enfim. E as comunicáveis são amor, justiça, bondade, e essas Deus compartilha conosco. Tranquilos? Bom, nos diversos manuais de teologia sistemática, é possível encontrar uma lista variável, né, com respeito aos atributos incomunicáveis de Deus. Contudo, alguns atributos são identificados e constam em todas as principais obras encontradas sobre a temática, que são eles o quê? A onipotência, a onipresença, a onisciência, a eternidade e a imutabilidade. Amém, irmãos? Então, a onipotência é o único que tem todo o poder. Amém? Então, Deus é onisciente, é o único que tem todo o poder. Só Deus tem este poder absoluto. Os reinos das trevas, né? O diabo e seus seguidores, seus anjos, não têm esse poder. Amém? A onipotência é o único todo-poderoso. A onipresença, Deus é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém? Esses atributos aqui que estamos citando, todo o livro de teologia sistemática, tá? Constam esses atributos incomunicáveis de Deus, tá ok? Então, a onipresença é a questão de que Deus ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Satanás ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que ele tem é uma gama aí de anjos caídos, que caiu com ele, a terça parte, né, dos anjos que caiu com ele, que estão espalhados aí para o mundo todo, tá ok? Então, a onipresença só Deus tem. E a onisciência, né? Que Deus é o único que pode conhecer a mente do ser humano. Amém, irmãos? Então, isso aqui é muito importante que nós estamos passando aqui. Deu para entender, então, irmãos, sobre os atributos incomunicáveis de Deus? Então, nós chegamos aqui, né, ao capítulo 5, a doutrina da Trindade, né, irmãos? É uma doutrina que não é de fácil, né, entendimento, tá ok? Mas é uma doutrina bíblica, né? A doutrina da Trindade afirma que Deus subsiste em três pessoas, porém é um só Deus. Amém? Então, quando falamos aqui em doutrina da Trindade, nós estamos falando, tá, de três pessoas, porém um só Deus.
Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. Amém? Essa é a grande verdade. Então, a partir das Escrituras, podemos identificar a ideia de um Deus unido em três pessoas. E poderíamos resumir a doutrina da Trindade em três afirmações baseadas no exame das Escrituras. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Tranquilos? Louvado seja Deus por isso. Por que as pessoas muitas vezes não acreditam nisso, né? Porque a palavra Trindade, ela não é encontrada na Bíblia, essa palavra Trindade. Ela tem origem em Tuterliano, 155 a 222 depois de Cristo, um dos principais apologistas cristãos, tá ok? Mas um desses, aí nós temos aqui os grupos antitrinitariaísta, né? Um desse movimento é conhecido como o monarquianismo. Os monarquianistas, nomeados assim por Tertuliano, divide-se em dois grupos, a saber, os dinâmicos e os modalistas, tá? Os monarquistas dinâmicos representam a ideia de que Jesus era apenas um homem de vida santa que teria recebido o Espírito Santo por ocasião do seu batismo e foi adotado por Deus. E por isso são conhecidos também como adocinistas, né? Em que certo sentido havia se tornado divino através de sua ressurreição. Então, se percebe que nesse período vai surgir pessoas que vão tentar tirar essa ideia, né, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos com a mesma essência, tá ok? Então, vão ter aí vários grupos aí. Então, o monarquismo modalista, olha só, ele não negava a divindade de Jesus Cristo nem o Espírito Santo. Entretanto, em oposição aos ensinos bíblicos, negavam o que? A distinção de pessoas da eternidade. Então, eles acreditavam que o Pai nasceu e sofreu e que Jesus era o Pai. E não é isso que a Bíblia fala. Essa crença deu a eles o nome de patripacianos, né? Pater vem do latim pai e passus, sofrer. Então, para eles, o pai encarnou no filho e sofreu com ele. Olha só, tá? Eles são conhecidos também como sabelianos, devido ao seu principal líder e expoente dessa ideia ser Sabélio, que viveu em Roma no século III depois de Cristo. Tranquilos? Bom, a doutrina da Trindade nas Escrituras, tá? Então, a doutrina da Trindade é uma doutrina baseada nas Escrituras, tá, irmão? Há várias passagens no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, que sustentam a concepção trinitária de Deus. Pai é Deus, o Pai é Deus, né? Isaías 63:16, Efésios 4:6. O Filho é Deus, nós temos aqui o Evangelho de Jesus escrito por João 1, versículo 1, Colossenses 2:9. O Espírito Santo é Deus, Atos 5:4. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Aqui separamos apenas alguns textos, tá, irmãos? Mas a Bíblia dá muita ênfase, confirmando então a doutrina da Trindade, tá ok? É preciso, entretanto, reconhecer que a doutrina da Trindade continua sendo um mistério, certo? Que não compreendemos por completo. Devemos seguir o conselho, tá ok? De Deus. Então, aqui chegamos, né, ao final, né, de mais uma aula, tá ok?
sobre a teologia sistemática. Esta é a primeira aula, tá ok? E semana que vem, então, estaremos aqui com mais uma aula. Eu já convido você para estar aqui conosco. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.